Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Minhas amigas e meus amigos, quero agradecer muito a todos aqueles que acompanham o canal, que se inscreveram, que compartilham os vídeos. Meu muito obrigado. Para aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Muito bem, lembrando que este é um vídeo recorte, ou seja, são pequenos recortes que fiz em exposições realizadas já há algum tempo atrás. E o objetivo é reavivar a nossa memória, trazendo informações e motivando a todos a reflexão e que possamos todos aproveitarmos essas mensagens e que possa fazer sentido em nossas vidas. Bom vídeo a todos. O que é encarnação, então? Resposta: é o mecanismo básico pelo qual o indivíduo evolui. Atinge o espírito e também o corpo biológico. Muitas vezes a gente nem se dá conta de que o corpo biológico também evolui de acordo com a evolução da humanidade, de acordo com os processos das vidas sucessivas. O corpo também vai se aperfeiçoando. Não é apenas, nós enquanto alma, enquanto espíritos que somos. Jamais devemos ignorar que a evolução do corpo físico, além da espiritual, ocorre nesse processo das reencarnações. Por quê? Devido ao corpo físico ser um reflexo do corpo espiritual. Então nós temos o corpo físico, digamos assim, e o corpo espiritual, ou nós, traduzindo de uma forma mais simples, nós enquanto espíritos. Então nós enquanto espíritos, encaixados num corpo físico, quando a gente evolui espiritualmente, nós levamos junto o nosso corpo biológico. E ele é um reflexo tanto na saúde quanto nas enfermidades. André Luiz, aquele nosso grande escritor de muitas obras que foram psicografadas por Chico Xavier, na sua obra Missionários da Luz, esclarece que a encarnação se inicia na fecundação, do óvulo lá, a fecundação, na barriga da mamãe, e termina aos 7 anos de vida, já da criança com 7 anos. Não é? Ou seja, na psicologia, na nossa psicologia, digamos assim, moderna, as crianças por volta de 7 a 8 anos é uma idade em que começam a despertar as questões da personalidade ou já começando a se delinear, se formatando a nossa personalidade. É o momento dessa construção da base da personalidade que vai nos acompanhar até a vida adulta, a madureza, não é? Até sermos idosos, vai nos acompanhando. Então veja o quanto que é importante esses momentos que abrange esse início da reencarnação, esse processo, não é? Que inicia na fecundação e termina aos 7 anos. Eu vou detalhar mais um pouquinho. Muito bem. Devemos alertar de que a encarnação, em primeiro lugar, não é uma situação assim de limite. A partir daqui é encarnação. Não. A encarnação ela é um processo. Como eu falei agora há pouco no quadro anterior. Ou seja, não existe um limite para esse período. Não é? O que acontece? Existe esse processo que vai desde o zigoto, não é? Eu busquei aqui da biologia. O zigoto, aí depois a mórula, depois a blástula, depois o feto e aí o nascimento. E vai até os 7 anos de idade. Na natureza, como a gente vai observando, a natureza nunca dá saltos. Tudo são processos, muitas vezes de muito tempo, como a gente diz, muitos de milhares de anos. Mas tudo são processos. Então, o momento, esse período da encarnação, ele também não é uma coisa assim, um divisor, que a partir daqui é e depois não é, ou antes não é, não é? Então, nós temos que ter essa ideia sobre período, sobre processos, sempre. Porque da outra forma, quando nós, no outro lado, no caso, quando a gente for desencarnar, também é um processo. Mas nós já vamos chegar lá.
Muito bem. Agora eu gostaria de colocar uma questão do Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec em 1857. É o Livro dos Espíritos. Esse livro, ele foi assim, a raiz, o tronco que originou a, digamos assim, que a gente pode chamar a árvore, que são as outras obras. E esse conjunto de obras nós chamamos de Pentateuco Kardeciano, que é o Livro dos Espíritos. Aí nós temos o Livro dos Médiuns, aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Vamos lá. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós temos Céu e Inferno e a Gênese. Então a gente vai vendo que quando a gente começa a alcançar o estudo dessas 5 obras, a gente vai avançando, vai evoluindo muito em termos desse conhecimento que a gente está falando aqui, do mundo espiritual. Muito bem. O que diz Allan Kardec? Não podemos esquecer que o espírito agora chamado de alma, lembra que eu tinha falado? No mundo espiritual nós somos chamados espíritos. Quando encarnamos naquele corpinho de nenê, na barriga de nossa mamãe, não é? Agora nós passamos a chamar de alma. Essa é a diferença. Muito bem. Então agora chamado alma está em processo de ajustamento de uma nova forma física, um corpo de carne. Até então ele se encontrava no mundo espiritual. Então é necessário que haja ajustes de vibração e energia. Isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, porque são vibrações, são energias diferentes. Nós, enquanto no nosso estágio de espíritos, não é? E, digamos assim, com a matéria quintessenciada, imaterial, e a matéria física, o corpo físico, não é? Então esse ajustamento ele precisa de um tempo para esse ajuste, por isso esse processo, por isso esse período necessário. Então há como se fosse o encaixe da alma no novo corpo material. Então nós não podemos esquecer que são 2 densidades diferentes. Aí eu coloquei aqui uma analogia, não é muito, digamos assim, muito ajustada para a questão, mas eu coloquei aqui, foi o melhor que eu encontrei nesse momento aqui, uma questão mais prática, da água e do sal. Ou seja, a água tem uma densidade e o sal, um cristal, tem outra densidade. Quando nós misturamos as duas, não é? De imediato o sal não se dilui, ele fica no fundo lá. Então nós precisamos mexer até se diluir aquele sal e fazer o que a gente chama de salmoura, não é? Até para que fique assim, aquela mistura que fique homogênea. É mais ou menos por aí que acontece, ou seja, precisa mexer, precisa de um tempo, um processo para que esse período se conclua e haja verdadeiramente o encaixe do espírito, agora chamado alma, com um novo corpinho, um corpo físico, um corpo de material. Muito bem, minhas amigas e meus amigos, esta é a mensagem. Espero que tenham gostado deste vídeo recorte. Quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que assistiram ao vídeo, que acompanham o canal, meu muito obrigado. E para aqueles que chegaram agora pela primeira vez, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Quero convidar a todos a nos reencontrarmos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!